Tá faltando alguma coisa vermelha pra esse vídeo. Melhor. Vocês acharam o quê? Que eu me vesti de bandeira da França? Gente, lembra quando eu disse que toda vez que alguém fala que Os Miseráveis se passa na Revolução Francesa, um filhotinho morre? Então, já morreram todos. Agora a gente entrou na fase fadinhas estão perdendo as asas. O musical tá aí, sucesso em São Paulo, nunca se falou tanto nos Miseráveis desde o filme de 2012. E eu já vi páginas oficiais, sim, propagandas oficiais falando baseado na obra de Victor Hugo, que se passa na Revolução Francesa. Mas se aquilo ali não é a Revolução Francesa, o que tá acontecendo? Uma questão de datas. Revolução Francesa a gente usa como marco 14 de julho de 1789. Aquela revolta, aquele negócio todo que acontece nos Miseráveis, acontece em 1832. Pronto, acabou o vídeo. Lógico que não, né, gente? Vocês acham mesmo que eu ia conseguir gravar um vídeo sobre Os Miseráveis com menos de 1 minuto? 3 coisinhas importantes antes de você começar a construir sua bancada. Eu não sou historiadora. Eu sou uma pessoa obcecada o suficiente com Os Miseráveis e Victor Hugo a ponto de escolher falar sobre Os Miseráveis na pós-graduação. Então eu uso a história como instrumento para a literatura, que é a minha área. Segunda coisa, estamos falando de revoltas, revoluções, então posicionamentos políticos entrarão em jogo e, por favor, não liberte o comentarista de portal que existe dentro de você. Terceira coisa, França no século XIX é complicada. Tão complicada que a primeira coisa, literalmente a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a estudar o assunto foi uma linha de tempo que parece coisa de jardim de infância, mas é assim que funciona pra mim. Eu vou falar um bando de nome, eu vou falar um bando de data, mas eu vou escrever, vai aparecer aqui em algum canto do vídeo. Espero que ajude. Agora sim, a Revolução dos Miseráveis. Pra falar sobre o que acontece nos Miseráveis, a gente tem que, ironicamente, voltar até a Revolução Francesa. Rei, guilhotina rei, república, e aí os revolucionários começam a se guilhotinar a si mesmos. Tá vendo que eu disse que eu não sou historiadora? Como sempre acontece quando um país entra em alguma espécie de crise, vai ter um oportunista, vai ter um esperto para tirar proveito disso. E o esperto da vez foi Napoleão. Napoleão aproveitou aquele período de instabilidade política e se coroou imperador. Só que ele decidiu que a França não era o bastante, ele precisava da Europa. E ele precisava da Europa fit Rússia. E aí começam as guerras napoleônicas, Brasilzão diretamente influenciado por isso, 1808, família real vindo pra cá. Dica de livro que se passa nessa época, além do 1808. O maravilhoso, que eu idolatro, lambo o chão onde ele passa, Jonathan Strange e Mr. Norrell, que é o lado inglês, Guerra e Paz, que é na Rússia. Porque tava indo tudo muito bem pra Napoleão, até ele ter aquela ideia que sempre vai ter um imbecil na história pra repetir. Invadir a Rússia no inverno. Amém, inverno russo! Se ferrou! Tchaikovsky depois foi lá e compôs a abertura em 1812. Robin Williams fica assoviando essa música no Sociedade dos Poetas Mortos. Aí começa o declínio do Império Napoleônico e a gente chega num ano importante, 1815. Em 1815 acontece a Batalha de Waterloo. Se você me perguntar rápido assim, onde fica Waterloo? Muitas chances de que eu vou te responder Inglaterra. Mas não, fica na Bélgica. Qual é a lógica? Dessa vez Napoleão se ferrou, mas se ferrou muito. Acabou pra ele. Mas 1815 também é uma data muito importante pro livro do Victor Hugo. Porque é quando começa Os Miseráveis, é quando Jean Valjean foi solto. No romance tem um capítulo, que é uma daquelas digressões famosíssimas do Victor Hugo, em que ele fala sobre a Batalha de Waterloo. E esse é um daqueles momentos que a gente tem que ser uma pessoa muito madura e com muito discernimento. Esse capítulo de Waterloo tá longe de ser um capítulo que eu goste dos Miseráveis. E aí a gente fica naquela tentação de falar, poxa, tira isso daí. O problema é que esse é um capítulo que cria base pra toda a história, porque é a queda de Napoleão, que foi meio que um golpe assim no orgulho francês, que vai determinar todo esse processo de revoltas e insurreições e revoluções que vão acontecer na França no decorrer do século XIX. E aí, com o fim do Império Napoleônico, começa um período chamado Restauração.
É o período em que se passa O Vermelho e o Negro, do Stendhal, e Ilusões Perdidas, do Balzac. Como o nome diz, foi uma restauração. Foi o momento de trazer de volta ao trono, de restaurar os Bourbon, que era a família do Luís XVI. Aí vocês imaginam o climão. Agora você tinha uma galera que apoiava a monarquia, você tinha uma galera saudosa de Napoleão e tinha uma galera pra que vocês decapitaram um rei se agora colocaram outro no lugar. E o Carlos X, que era o rei da vez, ele era meio... Vamos fingir que a Revolução Francesa nunca aconteceu. Isso foi parar numa revolução. O que na França não vai parar numa revolução? A Revolução de Julho de 1830. Estamos chegando perto. Os franceses chamam de Trois Glorieuses, mas eu nunca ouvi falar em português de Três Gloriosos, os 3 dias gloriosos, é sempre a Revolução de Julho de 1830. Mas se a gente fala nessa revolução, você vai lembrar do quê? Daquele quadro do Delacroix, A Liberdade Guiando o Povo. Podia trabalhar em leilão, né? Mostrando os quadros. Vamos pensar que essa revolução é tipo quando a gente vai marcar de sair com os amigos. Os republicanos ficavam, bora marcar? Bora marcar? Bora marcar? E nunca marcava. Até que no dia que eles marcaram, foi tipo 3 dias de muita revolução. Vai república? Não foi. Tiraram o rei e colocaram o outro. No caso, o rei Luís Felipe I. Enquanto Carlos X era tipo ultramonarquista, Luís Felipe era mais liberal. Óbvio que eles não conseguiram resolver todos os problemas da França, a insatisfação continuou, as pessoas continuaram defendendo posições políticas diferentes e tentando fazer alguma coisa quanto a isso. E aí chega, finalmente, 1832. O fato da gente não conhecer essa revolta, insurreição, não é culpa nossa. Na verdade, nem os historiadores têm um consenso sobre como chamar aquele evento. Se você joga no Google Rebelião de Junho, Barricadas de 1832, ou o meu favorito, Insurreição Republicana de 5 e 6 de junho de 1832, tudo vai dar o mesmo resultado. Vou puxar a sardinha pra literatura, mas se não fosse pelo Victor Hugo, muito provavelmente a gente não saberia que em junho de 32 tentaram derrubar o rei na França. Mas ao contrário do que o Victor Hugo colocou no livro, esse não foi um movimento estudantil. Teve participação de estudantes, mas quem arquitetou foram trabalhadores, tanto empregados quanto pequenos comerciantes. Estavam se programando para criar um levante no dia do enterro do Galois. Sim, aquele matemático gêniozinho que a gente aprende na escola e fica se sentindo completamente incompetente, porque com 17 anos o menino era tipo... gênio. Não se sabe por que ele se meteu num duelo, morreu, e como ele era apoiador da causa republicana, decidiram que o dia do enterro dele ia ser o dia. Mas como sempre acontece, é incrível. Se a situação tá complicada, pode ter certeza que vai vir doença em cima. Primeira Guerra teve a gripe espanhola. Guerra dos 100 anos teve a peste bubônica. Em Paris, nessa época, rolou uma epidemia de cólera. E aí nessa morreu o primeiro-ministro e o general Lamarck. Desse vocês lembram, né? Gavroche chega, General Lamarck is dead! E o General Lamarck, esse sim, era tipo famosíssimo por ser apoiador da causa republicana. Então transferiram o começo dessa revolta do dia do enterro do Galois para 5 de junho, que ia ser o dia do cortejo fúnebre do General Lamarck. E inclusive o Marquês de Lafayette discursou nesse cortejo fúnebre. Sim, ele mesmo, de Lancelot of the Revolutionary Set. Sim, daí começa a bagunça e foi um massacre. Acho que em 30 horas a Guarda Nacional tinha matado todo mundo. O racionamento de água aqui em Brasília tá durando mais do que isso. E essa é a Revolução dos Miseráveis, que não chega a ser uma revolução. Existe um outro capítulo nos Miseráveis em que Victor Hugo trabalha em cima da ideia de revolução. Porque que algumas coisas a gente chama de revolução e outras a gente chama de revolta, de rebelião. No final ele se decide por chamar esse evento de 5 e 6 de junho de 1832 de insurreição. E fica aquela ideia de que revolução é quando dá certo, enquanto que a revolta não, é tipo... Eu poderia parar por aqui, mas eu acho importante falar do que vai acontecer alguns anos mais pra frente, não me peçam pra fazer essa conta, em 1848. Aí sim, Revolução de 1848. E essa é a época da chamada Primavera dos Povos, que é quando houve um
sentimento generalizado na Europa de acabar com monarquias absolutistas. E dessa vez, sim, eles tiraram o rei, tiraram o Luís Felipe, e Vitor Hugo participou. E isso marcou Vitor Hugo profundamente, porque ali ele viu coisas que ele não gostaria de ver. Todo esse sentimento ele vai colocar onde? Os Miseráveis, lá na frente. Pois é, Os Miseráveis acaba funcionando como um romance histórico, porque ele vai ser escrito lá na frente sobre algo que aconteceu no mínimo 30 anos antes. Por que 1832 e não 1830 ou 1848, que foi algo que Vitor Hugo viveu? Em parte, eu penso que para um escritor de ficção deve ser mais fácil você trabalhar com algo que não é tão conhecido, que não tenha fontes tão rígidas. Então você tem mais liberdade para rechear. Por outro lado, também existe um certo glamour trágico em revoltas mal sucedidas. E pensando em tudo que Vitor Hugo vinha passando, no fato dele ter se visto obrigado a fugir da França, ele não podia mais pôr os pés na França, eu vejo o mesmo sentimento de desilusão que os envolvidos nas barricadas aqui nos Miseráveis sentiram no momento em que eles viram que não iam ter apoio. E joinha pra você que é tão indeciso quanto a França do século XIX. E sabe aquele seu amigo que bateu o pé e insistiu que os Miseráveis se passam na Revolução Francesa? Compartilhe esse vídeo com ele. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.